Olha, quem é da área de química capilar sabe de uma coisa. Não existe procedimento que dê certo sem uma avaliação precisa do fio, antes de tudo. É o ponto de partida, não tem jeito. Mas e se o nosso olhar, por mais treinado que seja, não estiver contando a história toda? Vamos entender agora como a inteligência artificial pode de fato ampliar essa visão. Essa frase, acho que aguenta, é clássica, né? Quem nunca ouviu ou até pensou isso na cadeira de salão? Ah, acho que aguenta mais um descolorante. Ah, acho que o resultado vai ficar bom. Esse achismo, por mais que venha da experiência, carrega sempre uma dose de incerteza. É a linha tênue entre a confiança e o risco. E é exatamente essa linha que a tecnologia ajuda a gente a apagar. Então vamos falar um pouco sobre o limite do olhar humano. A experiência profissional é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa. Anos de prática ensinam a gente a analisar textura, brilho, elasticidade. Só que, mesmo com toda essa bagagem, existe um ponto cego. Existe um limite para o que os nossos olhos conseguem realmente enxergar. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, está tudo aquilo que a experiência mostra, o que o toque e o olhar identificam. Do outro, está o que o fio esconde, a realidade invisível. São os danos químicos que não aparecem, a porosidade que engana, o acúmulo de resíduos e aqueles pontos de fragilidade que são verdadeiras armadilhas na hora de um procedimento químico. E o ponto crucial é este. Cada cabelo é um mapa super complexo. A cliente chega com uma combinação única de problemas. Uma parte tem excesso de química, outra tem falta de tratamento, a raiz está de um jeito, as pontas de outro. Organizar tudo isso na cabeça e montar um plano de ação na hora é um desafio gigantesco. É exatamente aí que a tecnologia entra como uma grande parceira. E veja bem, a ideia não é substituir o profissional de jeito nenhum, é ampliar o alcance da visão, transformando aquelas incertezas em dados concretos, informação de verdade. E como isso funciona na prática? Bom, o processo é uma soma de talentos. Começa com a avaliação do profissional, com a sensibilidade que só quem entende do assunto tem. Depois, o scanner entra em cena, dando um super zoom na estrutura do fio, capturando detalhes que passariam batido. Aí, a IA organiza todos esses dados e monta um diagnóstico claro, um retrato completo. E no final, a decisão estratégica continua nas mãos do profissional, só que agora com muito mais segurança, baseada em evidências. E o que essa IA mostra, afinal? Ela aponta exatamente os pontos de atenção, onde estão as áreas mais frágeis que precisam de um cuidado extra. Ela, na prática, cria um mapa de danos, revelando níveis de porosidade, acúmulo de resíduos e os diferentes tipos de desgaste. Basicamente, ela traduz a saúde do fio em um relatório visual bem fácil de entender. Com um mapa tão detalhado assim em mãos, o próximo passo se torna muito mais natural. É sair do diagnóstico e partir direto para a estratégia de tratamento. Isso vale tanto para o que vai ser feito no salão, quanto para a manutenção em casa. Essa tabela ilustra perfeitamente como a coisa funciona. A IA diagnosticou um fio poroso e frágil. O plano no salão é um protocolo de reconstrução pré-química. Para casa, máscara de fortalecimento e um leave-in protetor. A análise viu acúmulo de resíduos, o caminho a uma terapia de detox e hidratação. Percebe? Cada problema que a IA identifica tem uma solução correspondente, criando um plano de tratamento 100% personalizado. E aqui tem um ponto que, olha, é muito importante. A ferramenta não prende o profissional a uma marca específica. Pelo contrário, ela ajuda a otimizar o uso das linhas que já existem no salão, indicando quais produtos do próprio estoque são os mais adequados para cada diagnóstico. É usar o que se tem de melhor. Isso tudo acaba transformando completamente a conversa com a cliente. Em vez de só falar, seu cabelo precisa de tratamento, o profissional agora mostra o porquê. Mostra as imagens, o mapa dos danos, a cliente entende a real necessidade, confia muito mais no diagnóstico e, claro, adere ao plano proposto. E isso é o que a gente chama de comunicação de valor. Adotar uma tecnologia como essa não é só uma questão de modernizar o salão. É um movimento estratégico, sabe? Um passo em direção a uma prática profissional que é mais segura, mais valorizada e, sem dúvida, muito mais preparada para o futuro. E os resultados são bem concretos. A gente está falando de uma redução drástica no risco de acidentes, como o corte químico, um aumento claro na percepção de valor do serviço. É menos improviso e muito mais segurança e precisão. E claro, o resultado mais importante de todos, clientes que confiam de verdade no trabalho e se tornam fiéis.
Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta: o profissional continua sendo a mente que decide tudo. A inteligência artificial é a ferramenta que amplia a visão, que dá mais elementos para essa decisão ser a melhor possível. E vale sempre a pena repetir, isso é fundamental. A tecnologia não veio para tomar o lugar de ninguém. Ela veio para ser uma parceira, para potencializar o conhecimento que o profissional já tem, organizando as informações e abrindo novas possibilidades. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O jeito que a gente avalia um cabelo hoje já está preparado para os desafios e as possibilidades do amanhã? A tecnologia já é uma realidade na nossa área, e usá-la a nosso favor é o que vai diferenciar um bom profissional de um profissional realmente visionário.